Saudações. Eu me deparei aqui com um vídeo do Afonso, daquele canal Ciência de Verdade, né? E ele comenta que o domingo é um péssimo dia para uma péssima tradução para o dia de domingo, né? Então ele vai defender que a gente devia utilizar o que é mais justo, mais honesto você utilizar do inglês, que é Sunday, né? Então, porque é um dia que era de adoração à Mitra, dia de adoração ao Sol, né? Então, por isso que os romanos, a linha de raciocínio dele foi a seguinte, que os romanos, né, gostavam de fazer a sua adoração ao Sol, por isso que eles escolheram o domingo como o dia do Senhor e não o sábado. Pela mesma lógica, você vê como é doido esse negócio, né? Pela mesma lógica, então os judeus, eles escolhiam o sábado porque os pagãos comemoravam o de Saturn Day, né? O dia de Saturno. Em inglês você tem Saturday. Saturday é dia de Saturno. Então, pela mesma lógica, aqueles cristãos dos primeiros séculos preferiram o domingo porque é o dia de adorar o sol, e os judeus antes então já tinham escolhido o sábado porque era o dia de adorar Saturno. Essa é a lógica que ele colocou. O Afonso eu acho interessante, né? Eu acho ele bem fora da caixinha. Eu gosto de assistir um vídeo ou outro dele para ver, principalmente pela questão dos modelos, né? Então tem lá o modelo da Terra plana, que faz oposição àquele modelo da ciência da super interessante, né, e tudo mais, que é aquele com o qual nós estamos mais familiarizados, e tem também o do universo elétrico, que vem surgindo aí. Então são três modelos que estão em competição e que vão lá um apontando os erros dos outros, um erro do outro, e eu gosto de acompanhar os três, de estar inteirado no que os três estão falando, porque, né, é aquela história, de repente você está errado, de repente, né, é bom, eu acho saudável ouvir o outro lado. Mas se essa é a maneira, a forma como ele fez para caracterizar o domingo, né, dizer que o domingo não é o dia, não deve ser o dia, você não deve guardar o domingo, mas sim o sábado. Se é assim que ele faz a pesquisa dele, ele pegou lá um dicionário e falou, olha, esse daqui na verdade é esse daqui é sábado, então é um dos sábados. Foi isso que ele fez. Miaton Sabaton ou Mian Sabaton, então seria um dos sábados, né? Ou primeiro dos sábados ou um dos sábados, né? Então ele levanta essas duas hipóteses, mas o domingo não pode ser. Se é assim que ele faz a pesquisa dele, então eu lamento, mas não dá para acompanhar nada do que ele fala, porque eu espero que ele volte atrás, na verdade, porque se é assim que ele faz a pesquisa dele, então tá mal o negócio, tá mal o negócio mesmo. Então realmente acho que eu sou obrigado a não acompanhar mais, porque é uma forma muito ruim, superficial e leva ao erro, ok? Então vamos lá. Domínicos, que ele falou que é um dia que não nós traduzimos ruim, né? Porque Domínicos é o dia do Senhor. Então ele fala que Domínicos não deveria ser o domingo, né? Ok? Então tá tudo bem. Então nós chamamos o sábado de sábado e o domingo de domingo, certo? Então, né? O sábado, domingo, domínicos. Em inglês é Saturday e Sunday. Então o dia de Saturno e o dia do Sol. Certo? Os judeus, então, fazem sua adoração no dia de Saturno e os cristãos no dia de Sol, se você vai fazer esse tipo de análise rasa. Mas vamos lá, vamos analisar o termo que ele utilizou lá, né? Eu quero primeiro que você imagine o seguinte, imagina que daqui a 500 anos, você é um cidadão do futuro, ok? E você não fala mais, não fala português, o português é uma língua morta, é uma língua que ninguém mais fala, né? E existe um novo português. Como é o grego de agora, não é o mesmo grego de 2000 anos atrás, assim como o hebraico de agora não é o hebraico de 2000 anos atrás, ok? E você está lá no futuro e você se depara com a seguinte frase: ele, né, fulano, fez isso num ano sabático, ok? Num ano sabático. Então ele fez isso num ano sabático. Aí você vai lá no dicionário de português, né, do português arcaico de agora, de 2000,
de 2020. E aí você vira e fala assim, olha, eu estou vendo aqui que num é em um, ó, legal, em um. E ano é o período de 365 dias, legal. E sabático, eu vou olhar no dicionário aqui e eu vejo assim, é relativo ao sabá, né, ao sábado. É o descanso religioso dos judeus. É relativo ao sábado. Ah, entendi. Então, ele fez isso no ano sabático. Então, deve ser, ele fez isso nos sábados daquele ano. Ou num sábado daquele ano. Certo? Porque é o ano sabático. Todo mundo, todo falante de português em 2020 sabe que ano sabático é aquele período que você tira, né, para os seus projetos pessoais. Então você para a sua vida e vai fazer um ano sabático. Isso é um ano sabático, né? Esse sabático ele não se refere aos sábados daquele ano. Ele se refere ao ano inteiro, ok? Então você fala o ano sabático, um ano que você faz um descanso longo, que você, né, vai estudar, você vai viajar, vai fazer uma viagem, você tira uma licença do trabalho por um ano, né, enfim, isso é um ano sabático. Você vai achar essa definição em alguns dicionários de agora, né? Mas se você for procurar mais para trás, você vai ver que sabático se referia ao sábado. Essa era a interpretação original, ok? Então, então você vai achar em alguns dicionários de agora interrupção das atividades profissionais por um longo período, geralmente um ano. Mas vamos supor que você é aquele cara que você é o Afonso do futuro lá, né? Você vira e fala assim, não, tem essa daqui, mas essa daqui é posterior. Na verdade, vamos olhar a anterior. A anterior diz o quê? A anterior, a original, era relativa ao sábado. Então só pode ser os sábados daquele ano. Então ele fez isso num dos sábados daquele ano. É muita diferença de uma coisa para outra, ok? Então vamos para Mia Sabaton, né? Mia Tom Sabaton ou Mian Sabaton. Então nós temos aqui duas hipóteses. Ou o primeiro ou um dos sábados, como ele colocou, ou primeiro dia depois do sábado, primeiro dia da semana, o domingo, ok? Então, os lexicógrafos eles vão reconhecer sábado tanto como sábado, né, no sétimo dia da semana, né, o Saturday, o dia de Saturno dos pagãos, ok? Ou como o período de 7 dias de um sábado a outra, ou seja, uma semana, né? Então, é necessário, isso é especialmente necessário no grego, porque é bom a gente esclarecer que esse sábaton que está sendo utilizado é o do grego antigo, né? Do grego antigo, e não é o sábado do hebraico, ok? Então, porque o Novo Testamento é em grego, ok? Então, estamos lá. Necessário quando o sábaton, né? Sábata é usado no genitivo junto a um numeral. Você tem que saber que o grego é uma língua declinada. Ela é uma língua que você tem os casos, e os casos eles alteram alguma coisinha lá na palavra, ok? Então não é simplesmente eu vou pegar a palavra e vou sair olhando o dicionário, pegar o uso nominativo e sair atribuindo aí, por aí, ok? Então, por exemplo, em Lucas, no capítulo 18, versículo 12, né? O fariseu se gaba de jejuar 2 vezes por semana, ok? Em grego, isso está em distou sabato. Então aqui nós temos duas opções. Ou ele disse, eu jejuo 2 vezes no sábado, ou ele disse, eu jejuo 2 vezes por semana. E aí, qual que você acha que ele usou? É conhecido que os judeus fariseus jejuavam 2 vezes por semana, às segundas e quintas, ok? Ok? O segundo dia e o quinto dia. Então, quando ele se gaba distou sábado, né? Ou seja, 2 vezes, ele falou 2 vezes no sábado? Alguém lendo isso vai dizer que foi 2 vezes no sábado? Não, esse sábado que está aqui é de semana, 2 vezes, né? Na semana, né? A palavra grega para semana, que é utilizada, que é encontrada na Septuaginta, especificamente, que é hebdomas, ela não é utilizada no Novo Testamento, ok? Então você não vai achar. Mas na Septuaginta, que é o Velho Testamento, em grego, né? Então, o Velho Testamento nós temos em hebraico e em grego, ok? Na Septuaginta você também usa, né, a palavra sabaton para se referir a outros dias da semana, assim como
vai acontecer no Novo Testamento. Então, por exemplo, no Salmo 23 da Septuaginta, que é o Salmo 24, você tem Tes Mias Sabaton, né, para primeiro dia da semana. No Salmo 48, né, que é o 47 da Septuaginta, nós temos Deutera Sabaton, para segundo dia da semana. Ok? Então, no Salmo 94, que é o 93 da Septuaginta, nós temos Tetrade Sabaton, que é quarto dia da semana, né? Ou quarta-feira, né? Quarto dia da semana, o quarto dia depois do sábado, né? Então, você poderia argumentar que essa forma, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, dia depois do sábado, que era isso, que essa forma era utilizada justamente porque você tinha o sábado como um referencial, e depois você, ao invés de colocar os dias, os demais dias, né, da maneira como se fazia utilizando o título de um deus pagão, qualquer coisa assim, como acontece no inglês, por exemplo, em várias, ou nos planetas, como é no espanhol, né, você tem, que também se referiam aos deuses, né, mas ao invés de fazer isso, se preferiu ali na Bíblia se utilizar essa forma, né? Então é o primeiro, não, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dia depois do sábado, né? Então, e isso, se você parar para pensar, acontece no nosso calendário. Olha que interessante olha como é bonito o nosso calendário, como é cristão o nosso calendário em português. Nós chamamos domingo, dia do Senhor, certo? Depois vem segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e depois o sábado. Então você tem essa estrutura de alguma maneira preservada ainda, certo? Mas isso é papo por outro dia. Mas sexta-feira você encontra como pró-sabaton. Então você encontra lá em grego essa forma, pró-sabaton, ou seja, antes de sábado. Você vai se referir à sexta-feira como pró-sabaton, ok? Você vai ver que em Mateus e em Marcos você tem as estruturas que são paralelas. Então, por exemplo, você tem ópice de sábaton, né? Ópice de sábaton, né? Depois de sábado, em Mateus, e você tem diagenomeno tou sábato, que é o sábado tendo já acabado, tem o sábado, uma vez já terminado o sábado, né? E aí, depois de terminado o sábado, ele vai narrar as coisas que acontecem na ressurreição. Então, Marcos passa a narrar coisas que se passaram na noite após o sábado, portanto, nas primeiras horas de domingo. É bom lembrar que no calendário judaico, o dia começa quando o dia ele termina no pôr do sol, e ele começa, então, portanto, na noite, né? Então, no início da noite, né? São as primeiras horas do dia, e assim vai até o dia seguinte, ok? Já Mateus narra as coisas que em todas as tradições, né? Todo mundo, né? Você não vai achar gente nos primeiros séculos, os cristãos dos primeiros séculos, falando, né? Explicando que não, na verdade não era, não, todo mundo diz que se passou num domingo, ok? Então, lá, se você pegar alguns textos antigos, que também estão em gregos, como na Didaquê, por exemplo, você vai ter que eles dizem que os hipócritas jejuam Deutera Sabaton Kai Pempte. Quer dizer o seguinte, nos segundos sábados e nos quintos, se você for doido que nem o Afonso, ou simplesmente segunda e quinta-feira, depois do sábado, né? Contando a partir do sábado, entendeu? Segundo e quinto dias depois, contando a partir do sábado, né? Então, o que você acha que é mais fácil? Que os hipócritas jejuem no segundo e no quinto? É sabido que eles jejuavam 2 vezes na semana, às segundas e quintas. Então, essa forma, Deutera Sabaton Kai Pempte, só pode significar segundo e quinto dias depois do sábado. Ok? Não seria, né? Nos segundo dia depois do sábado e nos quintos. Né? Seria essa a melhor forma. Então é isso, né? Você vai ver que, por exemplo, a forma como a Igreja Católica é bonita, coloca, né, no catecismo, se você for pegar uma boa explicação dela, você vai ver que é muito bonita, porque ele diz o seguinte, que o domingo,
ele é não só o oitavo dia, como ele colocou, ele é o primeiro e o oitavo dia. Assim como Deus é o alfa e o ômega, o início e o fim, né? Então, essa é a maneira de se colocar, né? Além de que, não é como se o sábado fosse um dia que a igreja tivesse dito assim, olha, o sábado se faz, né, deixa de lado. Nós, aqui no Brasil, pensa bem, nosso final de semana, ele começa justamente quando começa o sábado dos judeus, né? Então você tem o sábado para você fazer caridade, né? Eu conheço muitas igrejas que fazem justamente caridade aos sábados, né? Dedicam-se à caridade aos sábados. Além disso, a igreja católica, né? Pelo menos, ela permite que você assista o que é chamado de missa dominical, a missa semanal. Se você vai assistir uma vez só por semana, é importante lembrar que na igreja católica tem missa todo dia, né? Mas se você quiser assistir só uma missa por semana, você pode assistir ela tanto a do sábado à tarde, quanto as do domingo, até a noite, certo? Então é como se fosse um dia prolongado, né? Ele começa no sábado, ele é assim, liturgicamente, né? Então é permitido que você assista a missa do sábado. Ah, não vou conseguir assistir a missa do domingo por qualquer que seja o motivo, você pode ir assistir a missa do sábado à tarde, ok? Então, e fazer caridade durante a manhã, dedicar um pouco do seu tempo para dar um curso na igreja no sábado de manhã. Eu mesmo faço curso no sábado de manhã, né? Justamente sobre essas questões. Então, o sábado de manhã é um dia para mim dedicado à palavra, né? A ouvir o Velho Testamento, o Novo Testamento, certo? Então, é curioso que ele tenha decidido, quem decide seguir por esse caminho, né? Mas enfim, então isso aqui eu já abordei. Ok. Mian Sabaton, ou Miaton Sabaton, né? Pode ser, também tem você vai ver, porque você vai ver que a grande maioria dos protestantes não disputam isso, né? Eles reconhecem isso. Não, olha, fazendo aqui uma análise cuidadosa do texto, isso aqui só pode ser no domingo. Os primeiros cristãos falam do domingo. Se existia alguma disputa entre sábado e domingo, ficou decidido como domingo, certo? Se existia, porque lá logo no início, o primeiro século, né? Então falar que eles eram romanos, como ele disse, eles eram romanos, como se isso tivesse sido estabelecido no século lá do Constantino, né? Lá no século IV. Não, isso você já tem muitos. E eu poderia ficar chateando vocês aqui com várias, mas se você fizer uma pesquisa simples na internet, em inglês, eu não sei em português, capaz de achar também, você vai ver que diversos dos pais da igreja, os pais do cristianismo, aqueles primeiros cristãos que escreveram, né, sobre isso nós estamos falando tão logo quanto 100, no ano 100, no ano 200, né? Então você tem lá a carta de Barnabé e etc. Bom, enfim. Então, os pentecostais também, eu já vi essa defesa, eles dizendo que também é uma referência ao primeiro dia na contagem de 7 semanas até o Shavuot, que é o Pentecostes, né? Então, ou seja, até nisso, se você tem a marcação dessas datas. Na verdade, você tem os registros até de que dia do ano naquele calendário as coisas aconteciam. Por exemplo, a crucificação, né? A tradição nos diz, lá desde os primeiros pais da igreja, você imagina, eles viveram aquilo, eles lembravam daquilo. Então, teria, né, ocorrido no dia 25 de março, um domingo, entendeu? Então, mas enfim, eu não vou ficar me estendendo sobre esse tipo de coisa que ele é uma pessoa, tem muita gente que assim exclusivamente a Bíblia. Então vamos continuar exclusivamente na Bíblia. Então, além dessas questões que eu já apontei do grego na Bíblia, né, no Velho Testamento, no Novo Testamento, ocasiões em que, como aquela dos jejuns, em que não faz sentido que o cara tenha dito, eu jejuo 2 vezes no sábado. Ele vai se gabar de que jejua 2 vezes no sábado? Como que seria isso? Como seria isso? Alguém me explica como seria isso? Quando a gente sabe, né, nós temos os registros de que eles jejuavam 2 vezes na semana. Claramente ele está falando de 2 vezes na semana, então, certo? Então eu não vou ficar me repetindo aqui. Se você estava dormindo nesse ponto, volta para o começo do vídeo lá e lá está bem explicado. Mas além disso, vamos pegar só para a parte do que Jesus Cristo pregou sobre o sábado,
né? Então você vai ver que Jesus Cristo ele é acusado de não observar o sábado várias vezes. Várias vezes. Então, João, capítulo 9, pode ir lá pegar o versículo, lê o capítulo 9, né? Versículo 16. João, capítulo 7, né? Pega lá o versículo 23, mas dá uma lida. Eu sempre gosto de ler o capítulo inteiro, mas enfim. Marcos, capítulo 3, né? Tá lá, versículo 4. Você vai ver que ele tem esses momentos de tensão, né? Então, e você vai notar também que guardar o sábado é o único dos 10 mandamentos que ele não reafirma diretamente. Ele não vira e fala assim, olha, guarda o sábado, hein? Guarda o sábado, hein? Todos os outros dos 10 mandamentos ele aborda, né? Como dizendo para você fazer, né? Então, ele também... Agora, quando ele fala do sábado, ele fala o quê? Que o Filho do Homem é o Senhor do sábado, né? Então, está em Mateus, capítulo 12, né? E que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Está em Marcos, capítulo 2, né? Procura lá, versículo 27. Então ele, né, Jesus Cristo, refuta interpretações muito severas da lei do sábado, como em Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 16, 14, de 1 a 5, e em João, capítulo 5, versículos 9 a 18, e no capítulo 7, o 22. Também na carta aos Colonicenses, é isso, né? Paulo nos diz no capítulo 2, né, versículos de 16 a 19, que ninguém vos julgue pelo comer, beber ou pelos dias de festa, lua nova ou dos sábados, né? Ninguém vos julgue. Mas isso aqui, tudo bem. Essa última até eu acho mais fraca, uma passagem mais fraca, porque ela abre um pouco para interpretação. Mas seja como for, Jesus Cristo ele está lá, ele está explicando que, olha, se você vai fazer uma caridade, se tem uma caridade para fazer no sábado, vá fazer essa caridade no sábado, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar, né, para esses dias de louvor. E ninguém está te proibindo de guardar o sábado. Nunca vi um padre vir e falar assim, olha, não faça orações no sábado. Não fique em casa rezando no sábado. Não venha para a igreja no sábado. A igreja católica tem, né? É só que a tradição diz sábado e diz para você especificamente no domingo se lembrar da ressurreição, né? No domingo, porque é o que dizem os pais da igreja e é o que está no texto, é o que está explicado no texto, é a forma mais fácil, simples de você ler e de você entender o que está escrito no texto, né? É a forma correta, né? Então é aquele que eu falei, ele fez isso num ano sabático. É como se você quisesse forçar nessa aqui uma interpretação de que ele fez isso num ano relativo aos sábados. Você vira e fala assim, não faz sentido. Esse caso do sábado, você querer exclusivamente aplicar sábado para o sábado em muitas ocasiões, essas que eu citei, né, especificamente, não faz sentido, né? Não faz sentido, simplesmente não faz sentido. Se você for fazer uma leitura cuidadosa da Bíblia, não faz sentido esse sábado do grego, né? Então, como que chegou nesse sábado? Aí é outra história, né? Então, mas o uso às vezes faz isso, como é o caso de ano sabático. O uso daquela palavra, daquele vocábulo, às vezes ele expande ou modifica, né? Então, por exemplo, quando você vira e fala assim, eu vou à feira, nós temos segunda-feira, né? Pensa bem, né? Então, você vira e fala assim, a gente, no uso, a gente não recupera imediatamente o uso de feira em segunda-feira, né? Agora, se você parar para pensar, a segunda-feira é um dia de trabalho, é um segundo dia em que se trabalha, é um segundo dia em que, né? Então você tem a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta. E o sábado é o sábado. E o domingo é o dia do Senhor, né? Então, tem aquela ideia de que o sábado, né? Você vai ver você vai ver gente defendendo que o sábado é o dia que Deus fez para o homem e o domingo é um dia do Senhor, né? Mas eu nem quero adentrar nisso. O problema é que a forma como ele abordou, como o Afonso
do Ciência de Verdade abordou esse Miaton, Sabaton aqui, foi horrível, terrível, terrível. Não se faz isso. Não se faz isso. Eu acho que no mínimo ele teria que ter pegado e apontado, olha, eu acho isso, eu acredito nisso aqui, não falo grego, como ele disse que não fala grego, não estudou grego, não tem experiência com línguas, né? Calha de eu ser beletrista, né? Mas enfim, isso não vem ao caso, mas não tenho experiência com línguas, eu vi isso daqui em algum lugar e achei que era legal passar para vocês, olha só, pode ser que, né? Mas chegar e fazer esse tipo de simplificação, então, sabe, é o tipo de porquice que a gente não faz, por exemplo, é como se eu pegasse e falasse assim, os judeus, eles adoram a Deus no sábado, porque eles adoram, na verdade, o Deus Saturno, né? E sábado Saturday é o dia de adoração a Saturno. Pior, os pagãos antigos diziam que Saturno era o melhor sol, né? Era o sol primeiro, o melhor sol, né? E eles olhavam como o sol civilizador. Então, assim, então eles estão pior ainda, eles adoram o Deus Sol antigo, né? Então, esse é o culto que eles estão prestando, né? Você acha que se você pode defender essas coisas, certo? Mas falar que é isso que está no texto, eu acho que é um tanto, assim, não é só forçado, né? Chega, beira a maldade e é um jeito muito porco de fazer pesquisa, na minha opinião, ok? Então, eu pelo menos apresentei aqui o outro lado, certo? Então, existe razões, não é do nada. Eu poderia, o vídeo está com 20 e tantos minutos já, 26 minutos, 27 minutos. Eu poderia me estender por mais meia hora ou uma hora aqui, trazendo para vocês o que diziam os primeiros, os primeiros cristãos, o que eles tinham a dizer sobre isso, né? Do porquê que eles, qual era a interpretação disso, que dia que aconteceu, né? Não é como se nós não tivéssemos registros disso e falar que, porque eles eram romanos, numa época em que tinha gente escrevendo isso que estava sendo perseguida pelos romanos, eu não sei, me embrulha um pouco o estômago, na verdade, se você parar para pensar em como morreram alguns dos mártires da igreja que estavam lá fazendo, né, fazendo essa observação do dia do Senhor no domingo, né, e chamando, né, se você parar para e você dizer que eles eram romanos que adoravam a Mitra, porque foi isso que ele fez, né? Foi isso que ele fez. Então você vai pegar todos aqueles cristãos que deram a base tanto da fé cristã, dos católicos, dos ortodoxos, quanto dos protestantes, né? Então é uma coisa que eu não vejo assim, a maior parte dos protestantes, dos evangélicos não faz essa porquice, né? Quem parou para fazer um pouquinho de estudo no texto não faz, e conhece o trabalho dos pais da igreja não faz isso, né? Então é isso. Eu entendo que ele tenha uma visão particular de ver as coisas, de ver as coisas na Bíblia e tudo mais. Mas eu acho que pelo menos dá o outro lado, né? Pelo menos, olha, tem isso aqui, eu acho que pode ser isso aqui, mas pode ser que mas o outro lado, conheça bem o outro lado, é isso aqui, ó, né? Por que eles falam que né? Por que eles resolveram fazer essa tradução aqui para o primeiro dia da semana? Então chega lá e fala, não, olha, de fato tem esses casos aqui, como, né, em Lucas, né, que o jejuado às vezes por semana, disto ou sabatou, né? Tem isso aqui, né? Então temos ou seria aqui, né? Então esse tipo de uso existia, né? Tá lá registrado na Bíblia. Então pode ser que, né? Foi por isso que eles fizeram, foi por isso que, além do fato de que eles estavam mais próximos do que nós, né? As coisas, eles conheciam pessoas, né? Os primeiros cristãos que escreveram sobre a Bíblia ainda eram uma geração depois, ou conheciam alguém que tinha visto, né, que tinha presenciado a crucificação e tudo mais, né, tinha vivido parte daquela história. Então é bem injusto mesmo o que ele fez, ok? Então é isso. Eu evito fazer esse tipo de confronto aqui no canal, mas nesse caso eu achei que
pô, sacanagem, né? Sacanagem e nem dá tanto trabalho assim para você ir atrás de pesquisar essas coisas aqui, né? É o que está no texto, né? É a forma mais para mim, assim, eu olho e falo, mas é tão óbvio que esse uso que existe esse uso, você não, pelo menos tem que admitir a possibilidade desse uso, né? É muito, como eu acabei de falar, né? Ah, eu jejuo 2 vezes no sábado. Não faria sentido naquela passagem. Ninguém traduziu assim, ninguém pensa nisso dessa maneira, né? Eu jejuo 2 vezes por semana. Então, por que você está fazendo isso naquele outro trecho? Por que você vai, né? Por que o problema não é só fazer isso, é não admitir a possibilidade de que isso tenha sido, de que isso esteja ali. Uma coisa é você falar assim, olha, eu não sei se é no sábado ou no domingo. Pode ser que seja no sábado, pode ser que seja no domingo, né? Aí, como eu volto a dizer, né? Você pode ter essa dúvida e pegar, mesmo na Igreja Católica, você tem lá né, o final de semana inteiro, né? Você tem o sábado à tarde para assistir a missa dominical, né? Então, enfim, eu vou. Uma coisa é você levantar a dúvida, você levantar a hipótese. Outra coisa é você fazer essa porquice que ele fez. Bom, enfim, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, curta, inscreva-se no canal, compartilha. Eu vou ficando por aqui. Se você tem alguma crítica ou quiser fazer alguma correção, quiser colocar alguma coisa aí nos comentários, fique à vontade, né? Mas seja justo, seja honesto. Não faça aquela porquice que ele fez, não, porque é feio, né? Não é legal, não. Sim, puxa vida, né? É o tipo de coisa que me chateia de verdade. Né? Ter que fazer um vídeo desse aqui e ver que ele tem um monte de visualizações, um monte de gente dando like assim, completamente inocente na história, né? Sabe? Eu entendo você ter uma desconfiança das autoridades, mas nesse grau, dessa maneira, não é legal, não é bacana não. Espero que ele, honestamente, de verdade, espero que ele volte atrás. Um cara que eu gosto de acompanhar o canal dele, eu sempre imaginei que ele fazia as pesquisas dele com um tanto mais de cuidado, pra pelo menos apontar, olha, tem isso, tem aquilo, da maneira como ele fez, não se faz nada não. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e fiquem com Deus. Até a próxima.